para todos os que querem. Eu quero dizer para vocês o que vai atrair altos níveis de unção para a sua vida, tá? O que vai colocar você numa diferença com as outras pessoas. Somos todos filhos de Deus, porém, tem atitudes que você vai ter, tem ações que você vai realizar que vão trazer muita eficácia para as suas ministrações, por onde você passar. Às vezes nós cuidamos tanto do nosso corpo físico, com alimentação, com exercícios, né? Às vezes a gente vai lá e gasta com o corpo e alimenta ele 3 vezes por dia, né? Ou mais vezes. Cuidamos tanto do nosso corpo e esquecemos que nós somos também seres espirituais. Somos alma, corpo e espírito. Fomos feitos à semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Nós somos um ser trino, ou melhor dizendo, tritocômico, né? Mas eu não quero ficar aqui falando palavras difíceis. Jesus não falou palavras difíceis, né? Talvez na teologia a turma, ao invés de simplificar, tentam complicar, e não é esse o intuito, tá? Falar com as palavras mais simples possíveis, arroz e feijão, para que você possa entender e colocar em prática. Jesus era tão simples, era tão igual aos outros, que para que o soldado soubesse quem que era Jesus, Judas teve que marcar ele com um beijo no rosto. Tá? Ele estava no meio do povão, ele estava no meio dos pecadores, ele veio para os pecadores. Então vamos lá. Quais são as suas atitudes para se destacar nesse meio? Primeiro eu quero falar dos níveis de intimidade, né, a qual nós conhecemos. Nós estamos num globo com quase 8 bilhões de habitantes. E por que a maioria das pessoas não operam sinais, curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, não entendem sonhos proféticos ou não entende o profético? Eu estou falando da grande maioria. Por favor, me compreenda bem, a grande maioria não opera nada. Você entra dentro das igrejas, você entra enfermo, sai enfermo, você entra desesperado, sai desesperado. A palavra que é pregoada traz salvação, mas não é só isso. Jesus enfatizou que a gente ia fazer as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Então eu quero, nesses treinamentos Código dos Profetas, trazer o que realmente faz diferença no teu chamado, na sua vida. Então, vamos lá, vou fazer uma breve oração para a gente começar. Não tem encheção de linguiça nesses vídeos. A gente quer trazer profundidade, tá? Praticidade, e que você consiga acompanhar todos. O que eu peço para você é apenas compartilhar e divulgar, né, no reino, para as pessoas que você ama, porque nós recebemos uma missão de avivamento de Deus, de fazer discípulos, que está escrito em Mateus 28:19. Amém, meus queridos? O que faz hoje um cristão crescer espiritualmente com velocidade e adquirir dons espirituais, intimidade com Deus e unção? Primeiro nós vamos falar das pessoas desse globo, pessoas comuns, criaturas de Deus, tá? Todas as pessoas nesse globo, 8 bilhões de pessoas, são criaturas de Deus. Então todos estamos iguais, todos nivelados, todos somos criaturas. Para você se tornar filho, que já seria 40% das pessoas que estão no globo, talvez 50%, você teria que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então você já sairia dessa multidão imensa do globo para um grupo menor, entenda bem, tá? Para um grupo menor que já não são criaturas, são filhos. É muito diferente. Até Satanás é uma criatura de Deus, foi criado por Deus, tá? Mas você passa de ser criatura para filho quando você assim vai lá e
aceita Jesus como Senhor e Salvador, como um ato profético, é com a tua boca que você confessa que Ele é Senhor da tua vida, Senhor da tua história, e você passa a ser filho. Você ganhou uma religião? Não. Você recebeu o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, para que abra um caminho para você ir para o céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Tá? Eu tenho que começar aqui de baixo para você entender lá na frente. Tá? Então você estava naquele grupo grande de 8 bilhões e já passou para um grupo menor. Eu não tenho informação de quantos cristãos no mundo hoje, tá? Então você não vai receber uma religião de maneira nenhuma, tá? Você vai receber um Senhor, tá? Aquele que vai receber um novo nascimento, tá? Então tá. Passamos daquele grupo muito grande para um grupo um pouco menor. Agora, desse grupo um pouco menor, dos cristãos, católicos, evangélicos e outras denominações, nesse grupo que agora é filho, se confessou o Senhor, não adianta ir na igreja, tem que confessar, a condição é confessar, tá? Agora, confessando Ele como Senhor, você entra nesse outro grupo, mas existem outros grupos menores que vão afinando, que são as pessoas mais espirituais, com mais intimidade. São pessoas que discernem, entendem a voz de Deus, que caminham com Ele de dia e de noite, que resolveram por livre e espontânea vontade parar de pecar. Continua pecando? Sim, mas não deliberadamente, não continuadamente, não de qualquer maneira. Você agora começa a prestar atenção na sua conduta e o pecado é um acidente, não uma rotina. Amém? Aí você já está entrando num outro grupo, tá? O grupo que quer servir a Deus, que quer viver o reino, que vai pegar uma Bíblia e vai ler essa Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Tá? Você vai prestar conta para quem? Para Deus todos os dias. Pisou na bola, tu vai ter que pedir perdão, se arrepender. E esses pecados vão acontecendo cada vez em menos quantidade. E você vai ficando santificado. Você vai ficando mais próximo de Deus. Você vai tornar a tua carne, a tua alma, menos, com uma frequência mais baixa. Tá? Palavra simples para você. Você vai tornar ela menos latente. Você não vai fazer tudo que te dá prazer. Você vai ver se esses prazeres estão de acordo com o Senhor, de acordo com a sua palavra. E você vai começar a se policiar, se cobrar. E o Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, entrou em você. O Espírito Santo começou a falar e ele te guia, ele te conduz a um caminho de santidade, de salvação, de reverência. E é aí que estou todo arrepiado, olha que legal. Amém? Por que eu estou todo arrepiado? Por estar insistentemente tentando agradar a Deus. Tentando obedecer. Esse testemunho interior, não se ouve Deus com o ouvido. Tá? Pouquíssimas vezes se ouve Deus com o ouvido, poucas. Talvez 1%, em pessoas passam a vida inteira sem ouvir Deus no ouvido. Você vai sentir um testemunho interior. Deus vai falar com você, estou te dando um livramento, não entra naquela rua, não faz isso, não faz aquilo. Essa pessoa não serve de companhia. São inúmeros os pequenos e suaves comandos do Espírito Santo de Deus. Assim como a pessoa que trabalha lá no Espiritismo, entendem os guias falando com ele, você vai ter o Espírito Santo como teu melhor amigo. E aí ele vai começar a te passar o caminho para onde você deve andar. Amém, querido Espírito Santo, eu falo. Em João 3,8 tem um versículo que é chave para as nossas vidas. Diz assim, o vento sopra, ninguém sabe de onde está vindo nem para onde está indo. Assim são os nascidos de Espírito. Depois que você aceita Jesus, você tem que ter essa comunhão com o Espírito para você começar a ser guiado. E ele vai te guiar, e ele não vem e te pega um martelo e te bate se você errou, ele te sugere o melhor caminho, ele te sugere, faz por aqui. Quando você faz coisas erradas, ele te entristece.
ele se entristece, perdão, e ele faz você saber que ele se entristeceu. O próprio Jesus falou: não entristeçam o meu espírito. Amém? Então você começa a ter essa conduta de andar em santidade, de buscar Deus. Não é ficar careta, sabe? Não é ficar quadrado. É caminhar com Deus, é ser muito mais malandro da malandragem do mundo. Tá? Estou tentando trazer palavras simples para você. Antigamente, malandragem era passar o outro para trás, né? Era ganhar uma vantagem ilícita, várias coisas. Lei de Gerson, né? Do mundo, né? Pisa em cima de todos para ter vantagem. E o Espírito já te coloca um coração doador, um coração amoroso. Você vai amar mais as pessoas, até os seus inimigos, você vai orar por ele. Então, queridos, tá? Isso vai trazer para você uma nova identidade. Uma vez eu estava preso nos Estados Unidos, com uma situação lá atrás, em 2006, e esse Espírito veio morar dentro de mim, porque eu aceitei Jesus. E quando eu cheguei em casa, em Maringá, no Paraná, diante da minha mãe, ela falou: eu reconheço a tua voz, eu reconheço o teu corpo, eu te conheço muito bem, você saiu do meu ventre, mas não é o mesmo filho. Se eu chorar aqui, você respeita aí, o Espírito Santo está me visitando aqui. A minha falecida mãe me disse: não te reconheço mais como filho. Você foi transformado. Você antes mentia com facilidade, você passava outros para trás, você era uma pessoa de ânimo doble, né? Tinha duas personalidades ou mais, e hoje eu já não te reconheço. É difícil para mim, filho, olhar para você e ver, eu te vejo como... Desculpa aí, queridos. Ela morreu faz um mês e pouquinho. Eu te vejo como um homem de Deus. Eu fiquei 370 dias preso. Quando eu cheguei, ela falou: você é outra pessoa. Fizeram uma lavagem cerebral em você, mas ela é boa. E eu comecei a pregar o evangelho para minha mãe, que me ensinou na igreja católica desde pequeno, me chamava para ir na missa. E era tão chato, eu ia com ela, mas era tão chato, eu não entendia nada. Escutava lá um sermão de qualquer maneira. E não estou falando mal dos católicos, não. Estou dizendo que a minha missa era muito chata, era 50 minutos que eu ficava olhando no relógio para acabar. E depois que eu recebi esse Espírito Santo que vem morar, fazer morada dentro de mim, as coisas começaram a mudar e eu saí daquela condição, sabe, de criatura para filho. E todo filho tem o resui pacanto nevassé. Todo filho tem relacionamento com o pai, com a mãe. E minha mãe viu que ela estava me perdendo para Deus, mas respondendo às orações dela. Porque antes eu era um filho desgarrado, mentiroso, usava drogas, bebida, nunca tinha a namorada certa, sempre estava saindo com várias e sempre com mentiras no meio. E eu comecei a buscar a Deus. Cheguei dos Estados Unidos, fiquei 6 meses só indo para o trabalho, voltando para casa e lendo Bíblia. Hoje eu já passei de 30 leituras da Bíblia e todas foram emocionantes. Deus falando comigo, chorando, sentindo a presença, arrepios como águas vivas, e Deus visitando, e Deus falando, e profetizando, e sonhos proféticos, visitação de anjos. É maravilhosa essa vida no Espírito. Mas você não pode ficar no mesmo nível. Você tem que ir mudando. A tua idade física, você sabe quantos anos você tem, mas a idade espiritual é medida através de fome e sede espiritual, que é o quê? Interesse pelas coisas do reino, interesse pelas coisas que vêm de Deus. Ter relacionamento, ter experiências, realmente ser nascido de Espírito. Oh, meus queridos, me ajude a divulgar, preciso da ajuda de vocês. Eu estou sem voz de tanto pregar. Hoje, 2h19 da manhã, Deus me acordou e falou: vai para o monte. Nessa aí, saí de lá, 8 e pouco, já Deus falou: vai gravar, vai divulgar. Deus que agora que o Comando Águia abra para o mundo os ensinamentos, os cursos. Tá? Então entenda. Saí daquela condição, comecei a buscar a Deus,
Por isso que diz que algumas prostitutas e traficantes e meretrizes entrarão antes que nós no reino de Deus, porque onde abundou o pecado vai superabundar a graça. Quando eles conheceram o reino de Deus, eles venderam tudo e falaram: isso é tão precioso, isso é tão magnífico, isso é tão amável, isso é tão impactante. Tudo que eu vivi, todas as vezes que eu me senti tão feliz, não pode ser comparada com o que eu tenho agora. E esses níveis vão crescendo até você começar a curar pessoas, entregar profecias, ter sonhos proféticos, discernir a voz de Deus, receber livramentos, conquistar coisas em oração, intercessão, clamor, jejuns. E isso começa a ficar tão empolgante, tão tremendo, tão impactante. Começa a trazer tanta alegria, satisfação. Nada nesse mundo pode se comparar. Por isso que diz que uma pessoa, quando encontra o reino, as outras coisas perdem o valor. Quando ela encontra uma conexão direta com o Cristo através do seu Espírito. O Espírito Santo precisa ser seu amigo. Continuando esses níveis, agora vem a cerejinha do bolo, o código para você crescer. Jesus pregava para multidões. Quarto nível, multidões é o povo do mundo, aquela bola ali que você viu. Jesus pegava para multidões, mas ele tinha mais próximo, numa intimidade menor, 70 discípulos. E desses 70 discípulos, ele vinha e trazia um alimento do trono, revelado pelo Espírito, trazia-lhe informações, e 70 discípulos começaram a crescer espiritualmente muito rápido, começaram a ganhar alimento sólido. Paulo diz que tem um alimento que é líquido, que é leitinho para os recém-nascidos, mas tem um alimento sólido. E conforme você vai crescendo, Deus dá um jeito de alimentar você com esse alimento sólido. E você vai procurando mentores, livros e a própria Bíblia e começa a crescer espiritualmente. E não é contado por tempo esse crescimento, mas por interesse. Quanto mais você se interessa, mais você cresce. Teve uma época que para mim 2 cultos por semana não satisfazia mais. Aí eu ia em 7 cultos por semana. E meu pastor, poxa, está em outras igrejas? Falou, faz culto todo dia, que eu estou todo dia aqui. E ele viu que a minha fome era muito grande. Aí eu comecei em 7 cultos por semana, mas não me alimentava mais. Comecei depois dos cultos ir para os montes. E fiquei 7 dias por semana no monte. Aí construí essa cabana de oração em cima do monte. A fome era grande, eu não conseguia mais só em 7 cultos, mais 7 subidas no monte. Eu queria mais, tive que construir uma cabana e ficar lá dentro dias e dias e dias, porque foi parecido no cárcere que eu fiquei. Eu ficava 23 horas por dia, eu, a Bíblia e o Senhor. E tive experiência com anjos num livro que eu escrevi, deu quase 300 páginas para contar um testemunho. Foram coisas muito fortes, me transformou de uma maneira que eu não conseguia mais ser o velho homem, olhar para trás e ir buscar de novo o velho homem. Não dava mais para viver o que o velho homem vivia. Quem põe a mão no arado não consegue mais olhar para trás. Sabe o que é arado, né? A Bíblia diz que o arado ele vai cortando a terra, né, com um animal de tração na frente, um cavalo, um boi, e você vai cavucando a terra com aquela ferramenta pontiaguda de metal. Se você cravar demais, você cai por cima da ferramenta que ela não consegue cortar. E se você levantar demais, não corta a terra. Então é você que regula a altura. Com o evangelho é assim. Nasceu com Deus, começa a mergulhar. E aí você começa a tomar uma musculatura espiritual. Você começa a ficar forte, que você cresce. Toda criança, ela vai crescendo. Se ela come bem, ela vai se exercitando e você vai buscando a Deus. E se você tiver mais fome, mais interesse, você passa a participar desse grupo dos 70 discípulos, tá? Uma conjectura para você entender. Você faz parte de um grupo muito menor que caminha com Cristo. Não é mais aquele globo, amém? Agora está num grupo bem menor. Antes um grupo grande de filhos, depois criaturas, depois de discípulos. É muito menor. O alimento que Deus dá para o discípulo não é igual. Raque surefai. Isaías 44:3 diz que Deus dá água para o sedento. Inverta o versículo. Deus não dá água para quem não tem sede. Tem um versículo que Jesus olhou para o céu e falou: Pai, eu te agradeço e te louvo,
porque não revelaste os teus mistérios aos sábios e doutores, mas revelaste aos pequeninos, aos esfomeados, aos interessados. Deus não vai te dar o que Ele tem de mais precioso, que é o seu poder, a sua unção, os seus dons, a manifestação do Senhor. Deus não vai te dar isso se Ele não vê em você muita fome, muita sede, muito interesse. E quando eu construí essa cabana, eu entrei para esse grupo seleto, tá? De pessoas mais próximas de Deus. Não estou jogando confete, por favor, querido. Eu estou te contando uma história que funciona e funciona com qualquer um que busca. Pessoas começam a ir para monte ou ir para quartinho, tabernáculo, tá? Que é um cantinho de oração, né? E usa tempo para com Deus. Você vai começar a viver coisas maiores, que Deus dá mais alimento. Deus dá mistérios. Deus deixa você conhecer coisas. Deus vai te dar profecias, vai te mostrar você conversando com Ele, com anjos. Tá? A gente faz muitas ministrações que a gente dá ordem para os anjos, e os anjos anestesiam as pessoas. Se para isso é novo para você, entra no canal, tá filmado. Não é 1, 2, está filmado dezenas de ministrações. Você pede para o anjo, mas existem autoridades que Deus vai te dando conforme você vai caminhando. É um degrau. Deus não te dá uma bicicleta grande quando você é pequeno, te dá uma pequenininha, tu começa a andar. Ele vai te colocando em degraus mais altos. Quem ora muito tem muito poder, quem fica muito com Deus tem muito poder. Quem busca conhecimento, que está cheio de livros, você encontra mais poder. Deus está vendo fome, Ele te dá água, Ele te dá comida. Mas nesse grupo de 70, olha só como é que é diferente. Nesse grupo de 70 ainda tem um grupo menor de 12. Jesus andava com 70, mas apenas 12 sentavam à mesa, que eram 12 mais próximos, que comia junto. Como é que é na tua intimidade, na tua vida? Você tem amigos que você tem no Facebook, que você tem por aí, conhecidos, mas quem senta na sua mesa são poucos. É uma esfera de intimidade muito menor, né? Por mais que um estava lá e era Judas, e teve um motivo de Judas estar junto, mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Mas o próprio Jesus falou: vou dar um bocado de pão para você, eu sei que você é um diabo, né? Mas para que a gente pudesse entender, esses 12 estavam muito mais tempo com o Senhor Jesus, estavam muito mais próximos do Senhor Jesus. Podia sentar com Ele, sentar uma comunhão muito maior, amém? Só que tinha um outro grupo menor ainda, que era de Pedro, Tiago e João. Esse grupo menor tiveram experiências muito mais fortes, porque eles iam para o monte orar com Jesus. Às vezes dormiam, mas eles tinham fome, eles subiam mesmo cansados. Jesus falava: vocês não conseguem vigiar nem uma hora. Olha um código aí para você: uma hora por dia. Jesus falou, uma hora por dia já é muito profundo, é muito tremendo, já é muito desatador, é um rompimento forte e tremendo, uma hora por dia. Jesus falou: vocês não puderam ficar nem uma hora de vigília comigo. Jesus virava noites orando, né? Hoje Deus me acordou 2h19, estalei os olhos, tentei dormir, sem chance. Pode sair, te quero agora. E pode sair de casa. Dizia apóstolo: falei: estou indo para a base, da base eu pego meu irmão e vou para o monte. Amém? Então, queridos, para você estar nesse grupo seleto de pessoas que sobem ao monte, tem que ter muita fome. Tem que dizer até para o sono: não quero dormir. Tem que dizer para a tua fome, para o teu corpo: não quero comer, quero jejuar, eu quero mais de Deus. E pouquíssimas pessoas fazem isso. Olha a distância que tem de 8 bilhões de pessoas para aqueles que operam milagres e mergulham no profundo. Pessoas que nem Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Telly Osborne, Lester Sumrall, Smith Wigglesworth e tantos heróis da fé. Eu estudo 83 desses homens e mulheres de Deus que passaram pela terra. A Aimee McPherson e tantos outros, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Mas, queridos, fora esse grupo seleto de 3, tinha um que deitava no colo de Jesus, que era João, que teve por revelação, ele pôde escrever o livro de Apocalipse inteiro por revelação de Deus. Pensa no tamanho da profundidade, no nível que
João chegou. Para ele, olha as diferenças de nível de proximidade. O globo, 8 bilhões de habitantes. Os cristãos, 4 bilhões de habitantes. Aqueles que buscam muito, 70 discípulos. Grupo menor, 12 discípulos que sentam à mesa. Um grupo menor ainda, 3 que iam no monte. Por que Jesus não levava os 70 para o monte? Você também não leva esses 70 para o monte. Você vai para o monte com pessoas escolhidas a dedo. Monte não é lugar de curiosos. Monte é lugar de quem busca no profundo. Amém? Porque você libera 4 níveis de busca. Físico, emocional, financeiro e espiritual. Não posso falar desses 4 níveis agora. Deixa para o próximo código. Tá? É a mesma coisa buscar no monte, apóstolo, e buscar em casa. Tem um motivo para Jesus buscar no monte. Teve um motivo para Moisés buscar no monte. Teve um motivo para Elias subir em cima do monte e derrotar os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Amém? Monte é lugar de mistério. Você sai da tua casa, larga quem você ama, filhos, esposa, a sua casa, que é um teu bem conquistado, alugado, que você cuida dele. Você sai da tua casa num horário dizendo não pro teu corpo, pro sono, para tudo, para buscar o Senhor, ou vai de dia. Larga tudo e vai lá só para isso. Tem um peso para Deus. É fome. Aí você vai e gasta gasolina, gasta tempo, gasta carro, você gasta bicicleta, você gasta moto, você gasta ônibus para ir no monte. Existe um nível financeiro, existe um nível emocional, que você larga quem você ama para trás para subir lá. Você larga carro lá embaixo, problema de ser assaltado, ser danificado. Aí tem o nível espiritual, que você não vai lá para orar 15 minutos, você fica horas na presença de Deus. Não tem geladeira perto, não tem você ficar abrindo toda hora. Você desliga o celular lá em cima, você não tem uma cama do lado que deu sono, você dorme. Você está lá só para isso. São níveis. E Deus consegue coar isso. Lembra de Jesus falando? Eu te louvo e te agradeço porque não revelastes essas coisas para os sábios e para os doutores, mas apenas para os pequeninos. Então é daí que você está experimentando algo profundo. Olha o nível de João. Olha o nível de Enoque. Enoque caminhou com Deus e já não foi ser achado mais na terra. Deus sugou ele com corpo, alma e espírito lá para cima. Não foi mais achado. Quando foram matar João Batista, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, vão matar João, o profeta. Jesus falou: amém. Para vocês é perda ele ser morto. João está indo para o lugar de onde eu vinha muito melhor. Glória a Deus para João, que já passou dessa condição de sofrimento aqui na terra, já está junto com o Pai. Arrancaram a cabeça de João, puseram numa bandeja, e Jesus, que entendia lá do céu, falou: ele cumpriu com o propósito profético para qual ele foi criado. João Batista foi criado para algo. E você? Para que você foi criado? Você está numa balança, você está pesando mais as coisas do Espírito, ou você está pesando mais as coisas do mundo? Deus consegue ver a sua fome através das suas ações, através das suas atitudes. Eu ia falar de unção aqui, Deus levou para me falar de intimidade. Intimidade é esse terceiro código, tá, que nós estamos colocando. Tem 2 grupos do WhatsApp, nós vamos para o terceiro, onde eu posto lá áudios, vídeos, eu posto tudo de quem está fazendo esse treinamento Código dos Profetas, que é gratuito. Mas você quer entrar lá, me manda um zap, é tão simples, manda um zap, fala, me põe no grupo. Eu ponho você lá dentro e você vai comendo toda a informação que Deus vai dando. Fiz uma aliança com ele de agora passar gratuitamente, dia sim, dia não, tá? Um vídeo, Código dos Profetas. Existem códigos para você executar, que são chaves que vão abrir para você manifestações do reino na sua vida. Não é brincadeira, não estou de brincadeira, nunca tive. Isso é muito sério. A gente treina aqui na base em Curitiba, pastores do mundo todo. Tá? Já passaram mais de 15 mil pessoas aqui. E Deus fez a gente parar de cuidar das igrejas, 33 igrejas, e entregar para as pessoas para fazer só isso. Só dar discipulado, só dar treinamento. Já temos 7 cursos online que são pagos, mas agora o Senhor falou, começa a gravar tudo de novo e aberto para as pessoas. Então só te peço uma coisa, me ajuda a divulgar isso para o reino. Eu tenho que fazer a minha vida valer a pena, que nem a de João valeu.
que nem a sua tem que valer. Então, em nome de Jesus, querido, querida, eu te peço, não custa nada você semear no reino essa palavra, tá? Vai lá, compartilha com as pessoas que você ama, entra no grupo, eu vou te dar meu WhatsApp, é meu direto, respondo rápido, não tem jeito. Tem 2 pessoas respondendo o WhatsApp para mim lá embaixo, no escritório, 2, amém? Através de programa. Não tem como eu atender todo mundo. Porém, tudo que é relevante, que é importante, eles passam para eu responder. Então lá a gente coloca no grupo e eu consigo andar mais perto de você. Nesse vídeo, que já chegou em 31 minutos, eu falei sobre intimidade. Se você não assistiu tudo, é só entrar lá. Tá? Eu vou postar em 2 canais que nós temos. Um canal chama Comando Águia, tá? No YouTube, e o outro canal se chama Bom Dia Espírito Santo, também no YouTube. Tá? A gente tem Telegram, tem Instagram, tem Facebook, tem 12 páginas no Facebook, mas a gente precisa agora, por ordem do Senhor, semear isso no reino. E você é meu convidado e meu ajudador. Você me ajuda e eu te ajudo, é essa aliança. Prometo trazer para você aquilo que o Espírito mandar, sem restrições. Amém? E que Deus te abençoe muito, te bendiga em todas os teus planos, projetos, sonhos, que o favor de Deus venha sobre você. Tá? Também no canal a gente está postando orações diárias, tá? Para abençoar a tua vida, tudo com códigos, tá? Para você alcançar as coisas no reino, quebrando maldições. Tem o Yom Kippur agora, que vai acontecer aqui na base, dias 15 e 16 de dezembro, com o Davi Maia, com o pastor Leandro Spence, comigo, com a apóstola. É 2 dias inteiros. Também tem alimentação, pouso, banho, tudo aqui na base. Fica aqui aquele monte de profeta, apóstolo, pastor, tudo aqui já pela vez de número 64 aqui, e 170 e poucos que nós já fizemos aí pelo Brasil. Também eu tô rouco de tanto pregar no domingo, mas não tem. Nós pregamos sábado, domingo e segunda. Em segunda a gente estava dentro do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Tá? E sábado e domingo nós estivemos em Saquarema, tá? Foi mais de 100 milagres nos 3 dias. E eu estou preparando o vídeo para pôr no canal. Mas é bem extenso. Tá? Então, tem pessoas querendo muito vir, entre em contato comigo. Tem pessoas que podem pagar uma inscrição. Tem pessoas que não podem mesmo. O Espírito Santo toca no nosso coração. A gente abençoa também. A gente trabalha para o reino, a gente trabalha para o ministério. Nós não temos igreja, a gente só treina pessoas. Tá bem? E que Deus te abençoe muito. Se inscreva no canal, clica no sininho, dá um joia para validar o vídeo lá no YouTube, por favor. Se você valida o vídeo, o YouTube entende, ó, tem pessoas gostando e ele manda para a turma toda aí. Eu fiz uma aliança com Deus, com a minha esposa, que a minha família ia gastar o tempo todo na nossa vida para treinar pessoas, para ajudar. Então nós já lemos em 13 anos mais de 720 livros, tá? E buscamos, ficamos em cabana, mostrei para vocês, nós ficamos nessa cabana aqui, ó, 1 ano, e nesse monte mais de 1000 dias, mais de 3 anos e meio só nesse monte aqui. Hoje de manhã eu estava no monte de novo, buscamos todos os dias, eu oro aqui, eu oro no monte, para você ser abençoado, tá bem? Então que Deus te honre, me ajude, em nome de Jesus. Meu celular é 44-99928-3030. Vou repetir, 44-999-28-3030. Tá bem? Shalom, shalom, queridos. Código dos Profetas, número 15, para a glória de Deus. Amém? Queridos, aí atrás tem os generais de Deus, uns que eu escolhi, né? E montei aí uma galeria. Tem outra lá dentro, né? Com os que eu mais estudei. Tá vendo lá no escritório? Mas aqui tem vários, e eu estudei, na verdade, mais do que esses, foram 83, mas eu quero falar algo para vocês antes de chegar neles, coisa muito importante. Todo atleta de ponta, de alto nível, todo atleta que ganhou medalhas olímpicas, melhores do mundo, atletas de MMA, de judô, de qualquer área, com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada, né? Tudo com os nutrientes corretos, aquilo que faz bem para cada parte do corpo, para poder se destacar, para poder passar por muitos. Aí eu estou falando já numa área de competição,
né? Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista, para um médico, para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil, mecânico, para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo 5 anos antes, né, de você se formar essa pessoa. Né? Cada 5 anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores esses nutrientes, né? E o que essas pessoas, esses generais de Deus, se alimentaram? O que eles ingeriram? Eles ficaram só numa igreja local, recebendo que um só professor tinha para lidar? Ou foram para uma escola teológica, onde 6, 7, 8 professores o ensinaram, ou 4? Hoje, com o advento da internet, que ele tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido você ser ensinado pelo seu pastor, pelas pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante, mas para você ser um servo de ponta, você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo, tá? Do mundo espiritual, se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso? Um pouco diferente de teologia, que homens explicam para homens quem é Deus, né? De você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte, quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo, que é o maioral de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam, tá bem? E isso seria um trabalho gigantesco, comprar livros de cada um, os seminários que tem, traduzir algumas coisas, mas eu fiz isso dentro de 720 livros, que alguns estão ali atrás, do lado do quadro, tá? Durante 12 para 13 anos, olha que é mais de uma década, o Senhor nos pediu para parar de ver televisão e mergulhar nesses livros, tendo em média 2 a 3 livros por semana, e isso trabalhando, correndo, foi um alto preço, para poder tentar condensar, reunir, trabalho árduo, dificílimo, porém foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi uma invenção humana, foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim, eu chegando de um culto, liguei a televisão para poder comer, né? Peguei um prato de comida domingo à noite, um culto de umas 3 horas, cheio do poder de Deus, e eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer, liguei a televisão, por acaso estava passando Pânico na TV, e umas mulheres seminuas, uma programação horrível. Quem já viu esse programa alguma vez sabe, mulheres seminuas, não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo, de santidade, de poder de Deus, que eu tinha acabado de receber. Mas liguei sem saber em que canal que estava, e Deus falou, quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato, com a boca salivando, e o Senhor falou, quero falar contigo. Falei, agora, Senhor? Ele falou, já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala, fui para o quarto, me ajoelhei, e o Senhor mandou eu ler Salmo 1, onde diz que não era para mim estar na roda dos zombadores, e nem compactuar com eles. Eu podia entrar até para tentar salvar alguém através do Evangelho, mas não daquela maneira. Meus olhos purificados, vida purificada, santificado, e chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia: pare de ver televisão, mergulhe nos livros que eu tenho um propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento Generais de Deus, tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui, ó. T.L. Osborne, Kathleen Kuhlman, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Charles Spurgeon, Oral Roberts, Bosworth, Jeffreys, Hunters, né, casal Hunters, Lester Sumrall, Kenneth Hagin Jr.,
Mike Murdock, Morris Cerulo, Rebecca Brown, Billy Graham, Benny Hinn, Jonathan Edwards, Oliver Cromwell, John Bunyan, John Newton, Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade, tá? Não vou ler todos para vocês aqui, tem demais, tá bem? Eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros, tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso, foram quase 12 anos, e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual. Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, 9 meses. É uma grande história. 9 meses para poder estar aqui só orando, só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos, tá? Como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando, é só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo, tá? Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha, saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar, tá? Dons de maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora, dizia que isso era maldição, e com certeza é, para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do Comando Águia, ali atrás, para quem conhece, daquela porta em diante, ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também, para lá, ó, são 120 camas, já estamos no nosso treinamento de número 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial, onde a gente faz alimentação para todo mundo, e aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar, através de impartição de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Unção, poder de Deus, e principalmente o que a gente não vê no Brasil, homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres, maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar. Ninguém ministra perto, ó. Segredo de 7 estados, aqui a gente tem contado. Fora esses 70 treinamentos aqui, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos, tá? É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os generais de Deus. Os generais de Deus, eles envolvem cura física, cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades. Como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo em inglês e espanhol, só achei um. E quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade e dinheiro?
A maioria dos pastores que chega aqui sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finança. Não sabe. E não é um treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu. Pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros, cotidianos que eu tinha. Então tem treinamento de finança, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, né? Ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta. E Jesus deu 5 ministérios para a igreja andar afinada e afiada, né? Talvez você é o profeta dentro da casa do Senhor que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende, porque o profeta ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tá? E talvez ainda tradução de línguas estranhas, né? Sonhos proféticos, visões, tá? Mas como é que você usa isso? Ou você está numa igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome. Que é romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico. Eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos, sabe? Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim, se você for estudar. Que faz o apóstolo como ele é, ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre. Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento de generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoaguia.com.br. Lá dentro você vê os generais de Deus, dá para você fazer em 12 vezes, só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado. Amém? Tem pessoas de 34 países fazendo, pessoas que já me disseram lá no Afeganistão: apóstolo, eu nunca vou poder estar aí, mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos generais de Deus, e meu ministério avançou, rompeu, fluiu, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim. Amém? Esse treinamento ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados, gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos Generais de Deus nós já fizemos esse trabalho, fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram os seus códigos, qual foram os seus segredos. Inclusive agora que você está assistindo o Código dos Profetas, é para ir passando para a galera, tá bem? 2, 3 vezes por semana gravando vídeos, passando os segredos deles, porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser, perdão, aquela unção fast food, eu só quero uma mãozada e vou sair operando, você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa da unção, você precisa dos dons, você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo, ensina o servo de Deus sair dessa condição de status, sabe? De ficar ali, uma estátua dentro da igreja, aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado, em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que tá, né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito, junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra,
para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurem tudo quanto é ministro fora do país e não sabe que esse trabalho já foi feito, está resumido, está bem explicado, está de fácil entendimento e o melhor, ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas, falamos, você que faz, se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira, ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém, nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram, estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base, que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos, uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja, nós tínhamos 33 igrejas abertas, o Senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores, para que a gente pudesse focar, amém, em treinar esses discípulos. Ah, você precisa ser pastor, pastora para vir aqui na base receber? Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas ficam dois dias inteiros, dormem aqui, ficam conosco aqui, trocam ideia profunda, porém são 2 dias. Nos Generais de Deus são 210 horas, seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? São 7 cursos em um, intercessão avançada, você vai aprender a fazer mapeamento espiritual, destronar principados, como descobrir seu chamado, intimidade com Deus, são listas e listas e listas de aulas, amém? 210 aulas, se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar? Uma por dia, perdão. Se você fizer uma aula por dia, você vai demorar 7 vezes 3, 21, 7 meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem em 3 meses, elas se dedicam, pegam o final de semana, vem várias aulas, mas você vai reduzir 30 anos em 3 meses, 6 meses. Aquilo que demoraria muito para você descobrir em livros, ou que se você encontrasse um pastor abençoado para passar todo esse conteúdo, que não é o que nós vemos nas igrejas, não é teologia, tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou? Libertação, curas, milagres, prodígios. Jesus falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia operar uma cura, nunca vi, tá bem? Então eu digo para vocês, tá pronto, é só você vir, absorver, amém? É dividido ainda para você poder fazer tranquilamente. Qualquer curso, qualquer treinamento de qualquer área seria muito mais caro que isso, né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus, amém? Olha lá, o responsável por isso é Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá, amém? E quando você termina o Generais de Deus, você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br. Ah, apóstolo, eu queria ir assim de maneira natural, recebendo apenas algumas informações, de vez em quando eu busco alguma coisa, mas daí você não almeja ser um avivalista, mudar a geografia, mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos. E você recebeu o nome de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou, vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo, há jeito, a gente te ajuda, a gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegaram aqui, falaram, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu quero mais, aqui é a extensão da minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá, em nome de Jesus, compartilha. Tchau, tchau.